Boa tarde, estimados telespectadores. Estamos hoje para mais uma edição do Readcast de Relações Internacionais. Hoje nós iremos falar sobre o conflito Israel-Irão. Para esta análise, temos os nossos convidados, o professor Ali Jamal, à minha esquerda, professor de Relações Internacionais e Diplomacia há sensivelmente 30 anos ou mais, e à minha direita, o professor Edson Murazek, também docente de Relações Internacionais e Diplomacia há sensivelmente 15 anos. Estamos com duas vozes experientes no campo do Médio Oriente, sendo que o professor Edson Murazek é professor especializado em Médio Oriente, o professor Ali Jamal, também a mesma área de especialização de Médio Oriente. Hoje nós iremos falar de um assunto de impacto global e que neste momento move também grande massa de intelectuais na sua análise. Falamos especificamente do conflito Israel e Irão. Estimados, existe alguma razão que explique o conflito que hoje assistimos? Esta pergunta vai para o professor Edson Murazek. Bom, muito boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que os nossos telespectadores nos assistem. Razões, havendo conflito, obviamente, há de haver razões que levam a que esse conflito ocorra. Por aquilo que é declarado, pelo menos por aquele que iniciou o conflito, que é o Estado de Israel, é que pretende eliminar e está à procura de eliminar as ameaças à sua existência como Estado. E neste caso, o ator que considera ser uma ameaça à sua existência como Estado é o Irão, que é um inimigo de Israel há bastante tempo, porque há uma crença em Israel de que o Irão fomenta ou ajuda grupos na região, como por exemplo o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah, aparentemente, de acordo com Israel e seus aliados, o Irão é que está a financiar estes grupos e estes grupos exercem ataques contra o Estado de Israel. Então, Israel, o primeiro-ministro de Israel, tomou a decisão de fazer ataques, eles chamam de ataques cirúrgicos, neste caso, a instalações nucleares, porque há uma tentativa de impedir que o Irão tenha um programa nuclear com fins militares. Embora o Irão esteja a dizer, durante este tempo todo, que há estas suspeitas que não tem, o seu programa não tem fins nucleares. Então, em termos de razão, diríamos que a declarada é tentativa de neutralizar as instalações nucleares do Irão para impedir que este país tenha efetivamente esta capacidade militar nuclear. Entretanto, apesar desta declaração, me parece que provavelmente o motivo primordial para este ataque nessa altura tem a ver com uma questão política do primeiro-ministro de Israel, que tem muitos problemas em Israel, começando por não ter conseguido evitar o que aconteceu em outubro de 2023, quando o Hamas orquestrou um ataque contra o território israelita e matou israelitas e sequestrou alguns, que desembocou numa guerra entre Israel e o Hamas, que levou à destruição da faixa de Gaza, levou Israel, quer dizer, na vingança contra o ataque do Hamas. Israel atacou a faixa de Gaza, foi atacar o Líbano por causa do Hezbollah, fez ataques até na Síria, tudo nesta campanha em que faz Israel acreditar que vai eliminar as ameaças à sua existência. Agora, decidiu lançar ataque contra o Irão, que considera ser aquele país que não só apoia estes grupos, como também é o país que representa uma ameaça à sua existência. Mas pode ser que isto tudo seja um jogo político de Netanyahu para fugir a um conjunto de problemas que está a viver no Irão. Primeiro, aquele que eu dizia, não conseguiu prever, mas tem um conjunto de problemas com a justiça, que tem a ver com acusações de corrupção e por aí em diante. Não, parece-me que há
que abrir esta nova frente de guerra, de combate, Netanyahu quer uma situação em que vai unificar, por um lado, os israelitas, porque havia muita divisão por causa da forma como ele geriu, mas também não nos esqueçamos que Israel está sob intensa pressão da comunidade internacional por causa do que está a acontecer na faixa de Gaza. Por causa das matanças na faixa de Gaza, e até os aliados mais próximos de Israel começam a virar as costas, podemos dizer, a Israel. Então, criar este inimigo, que é o Irão, e que muitos países ocidentais aliados a Israel também consideram como inimigo, pode ser uma estratégia de tentar ganhar simpatias destes aliados ocidentais para que não continuem a exercer a pressão que exercem sobre o primeiro-ministro Netanyahu, sobre o Estado de Israel, o que está a acontecer em Gaza. Muito obrigado, professor Burazeca. Agora vou ao professor Jamal. Professor Jamal, qual é a razão? Haverá algum elemento histórico que pode ser aqui considerado como relevante, que possa ser mencionado para as causas deste conflito que atualmente assistimos? Boa tarde, muito obrigado. Bem, eu vejo em duas dimensões as causas associadas a este conflito. Primeiro, há uma animosidade histórica, já de 40 anos, entre o Irão e Israel. Há um ciclo político existente no Irão que ataca Israel. E há um ciclo político existente em Israel que faz afirmação para a destruição do regime iraniano. Então, estes dois ciclos criaram e alimentaram uma animosidade que a cada momento dos anos que se seguiam foi tendo novos condimentos, novas realidades e que foi-se agravando e penso até que o momento do auge, nem este que estamos a viver agora, mas é um momento mais anterior a este, sensivelmente 20 anos, nos tempos deste Benjamin Netanyahu, por volta de 2004, 2006, 2005, e nos tempos do o presidente Mahmoud Ahmadinejad, que foi o momento mais alto desta confrontação. Do lado, há um segundo nível. Eu penso que há uma coisa que está a acontecer, há uma quase concordância dentro de muitos países, os países muito influentes, os países do Ocidente, em como o Irão é um regime que deve ser deposto e o Irão precisa de mudar a favor, mudando para a democracia, respeito aos direitos humanos e abandonar a doutrina oficial do Estado, que é o Estado Islâmico. E o Irão diz que não, isto faz parte de uma integridade individual do nosso Estado, não pode ser abandonado. E resulta disto que, sem o dizermos de forma expressa, nós percebemos que nos últimos 40 anos houve um esforço desmedido de prejudicar o regime do Irão, o governo, o Estado iraniano. Primeiro foi com suporte a uma guerra injusta que Saddam Hussein, do Iraque, fez ao Irão. Foram 8 anos de guerra intensa. O Irão recupera. Depois foi com o início dos problemas com o nuclear. O Irão trabalha bem com eles e consegue-se aquele acordo em 2015. E depois desse acordo apareceu a primeira administração Trump, que destruiu esse acordo, que de forma obstinada dizia que não era bom o acordo, quando todos nós sabíamos que era bom. E hoje nós evoluímos para onde evoluímos, continua a haver esta pressão nuclear ao Irão, mas o objetivo central, não vejo a questão nuclear como a primeira questão, é reduzir o poder e a afirmação do Estado iraniano. E isto vem muito dos países ocidentais, e Israel aproveita tudo isto e procura lutar e afirmar-se no topo, na vanguarda, que nós fazemos, vocês nos apoiam e nós fazemos. Então, há uma não declarada, há uma afirmação, há um comportamento ocidental não declarado que favorece o derrube do governo iraniano, que quer retirar da cena política e da afirmação o poder regional de Teherã. Então, tudo isso na confluência do contexto,
acabou produzindo esta crise que nós assistimos hoje. Muito obrigado, professor. Nestas palavras, quando assim refere, estaria a falar de alguma espécie de um regime change que, por acaso, estaria neste momento a ser forçado ao Irão a ceder, ou alguma outra razão não declarada que provavelmente possa estar em jogo? A primeira é precisamente esta do regime change. Há uma tendência generalizada de dizer que aquele não governo é a autocracia, aquele não respeita os direitos humanos, prejudica os seus cidadãos, massacra os seus cidadãos, etc, etc. Há uma campanha política, ideológica e até mediática virada para condenação total e absoluta do governo do Irão. Esta é a primeira parte. A segunda parte é que o Irão é uma daquelas potências que nunca aceitou ser submetida à vontade exterior. Sempre quis afirmar a sua vontade própria, a sua afirmação nacional, e nisso também evoluiu com os pensamentos que teve. Nunca hesitou em produzir, afirmativamente, produzir situações de confrontação direta, pelo menos em termos de retórica verbal, em termos de afirmação do seu projeto nacional. Então, essas situações acabaram mesmo levando levando a isto. Os países ocidentais querem retirar o poder que o Irão tem. São sanções, o Irão está todo sufocado e não tem onde respirar como deve respirar. Então, tudo isto o Irão também, de algum modo, está a responder a este tipo de afirmação nacional, senão colapsa, teria colapsado há muitos anos atrás. Muito obrigado. Professor Rezek, qual é o objetivo de Israel fazendo estes ataques, derrubando os sistemas de defesa e segurança do Irão? Qual é o objetivo do Estado de Israel? Eh, Antes de ir para o objetivo, só queria comentar algo que foi mencionado aqui sobre uma vontade não declarada de derrubar o regime iraniano, o regime change. Na verdade, já foi declarado. Agora mesmo, quando começaram esses ataques, uma das primeiras intervenções do primeiro-ministro de Israel foi no sentido de fazer um apelo ao povo iraniano para dizer: levantem-se contra o vosso regime. Quer dizer, já estamos a declarar claramente, pelo menos ao nível do Estado de Israel, já está a haver declarações claras de que pretende derrubar o regime iraniano, quando faz este discurso televisivo em que faz apelo aos iranianos para estes se rebelarem, para estes se revoltarem contra, e até diz: vamos vos libertar, como se dissesse: vamos bombardear o vosso país para vos libertar do regime opressor dos ayatollahs no Irão, e que é a mesma retórica que foi usada para ir destruir o Iraque na altura, quando George Bush foi lá, e o Iraque está na situação em que está. Não só o primeiro-ministro fez esta declaração, como também vi aí escrito na imprensa, já começa a haver demarches, pelo menos houve um ministro, já não me lembro qual deles, no governo israelita, que já começa a falar da necessidade de eliminar o líder máximo do Irão, o Ayatollah, penso que é Khamenei. Então, estes, estes discursos mostram claramente que há uma vontade de facto, pelo menos do lado de Israel, que acredita, indo para aquilo que falava do objetivo, um dos objetivos pode ser este, de facto, de mudar o regime na expectativa de que, eventualmente, o regime que possa aparecer seja mais manso, mais tolerante, se podemos dizer, aos interesses de Israel e do Ocidente. Aliás, o regime o governo iraniano só é incômodo, só não cai nas graças destes países ocidentais que apoiam o Estado de Israel, exatamente porque não se curva à vontade do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos da América. É só nos lembrarmos que o Irão no passado foi dos maiores, se não o maior aliado dos Estados Unidos da América. Mas isso só aconteceu quando?
quando o governo, na altura do Shah, do Reza Pahlavi, depois do filho dele, era uma espécie de yes-man àquilo que as potências ocidentais pretendiam, seja a Grã-Bretanha, seja os EUA. Quando o Irão, por exemplo, olhando para o passado, conseguiu colocar no governo o senhor Mohamed Mossadegh como primeiro-ministro, que acabou forçando o rei da altura para que governasse de forma constitucional, uma espécie de monarquia constitucional em que há rei sim, que era o Shah, mas que as questões de governação teriam que ser geridas por um primeiro-ministro. De facto, o que é que os americanos fizeram? Na altura era a Grã-Bretanha que dominava a região, não como nada com os Estados Unidos, as secretas dos Estados Unidos, a CIA e acho que a MI6, eles fizeram, pelo menos está documentado, orquestraram um golpe de Estado contra quem? O regime que aparentemente não estava a curvar-se ou não estava a satisfazer a vontade daquelas duas grandes potências. E dali estamos a falar de, isto foi na década de 50, 51, se a memória ou 53, se a memória não me trai. Dali para frente, tornaram-se mais uma vez amigos as grandes potências europeias com o Irão, até que, com a Revolução Islâmica no Irão, em 1979, voltam a ter problemas. Por quê? Porque o governo que está lá já não é aquele que se curva à vontade das grandes potências. Então, o objetivo de Israel, de facto, pode ser a mudança de regime, que é algo difícil no sentido de que muitos dos objetivos que Israel pretende no Irão são dependentes da vontade ou do apoio ou até da intervenção direta dos Estados Unidos da América. Mesmo esta coisa de destruir as centrais nucleares, que declara ser o objetivo primário, já começam a falar da necessidade de só parar com os ataques assim que conseguirem destruir as centrais nucleares do Irão, coisa que é demasiado difícil. Para isso, precisa que os Estados Unidos entrem diretamente. Então, sim, tem o objetivo de eliminar esta ameaça essencial à sua segurança, tem o objetivo de eliminar as tais centrais nucleares que supostamente o Irão pretende produzir arma nuclear, pretende pôr um novo governo no Irão, mas tudo isto tem um problema. Só pode ser possível se os Estados Unidos da América efetivamente, aliás, quem garante a segurança de Israel, quem ajuda a interceptar os tais mísseis que vêm do Irão, continuam a ser os Estados Unidos. Então, podemos falar de vários eventuais objetivos, que é da manutenção da segurança de Israel, mas eu continuo, ou vou repisar uma coisa que eu disse antes, me parece que seja uma agenda do primeiro-ministro para continuar a criar uma espécie de união em torno de um inimigo comum, que é o Irão, que possa permitir estar a governar sob o regime de emergência, se continuar neste regime de emergência por causa das confusões que foi criando na faixa de Gaza, no Líbano, na Síria e agora no Irão, estamos a dizer o quê? Não há eleições e vai se perpetuando, não sei até quando vai conseguir ir fugindo à justiça. Eu acho que este é também um dos objetivos a ter em conta os interesses da liderança israelita, neste caso do primeiro-ministro. Muito obrigado, professor. Chegados a este ponto, uma questão se levanta aqui. Ah, ah, Israel estará à altura para fazer esta mudança e tem capacidades para tal, agir isoladamente? Não acredito. Não acredito que tenha capacidade para estar agindo de forma isolada. Com apoio dos Estados Unidos, sem dúvida que eventualmente pode conseguir, e ainda assim pode ser difícil. Na verdade, o que está a acontecer é que eu até acho que pode ter havido algum mau cálculo nesta coisa, mas chama, nesta investida que Israel começou agora contra o Irão. E pode ser que os Estados Unidos estivesse acostumado àquelas situações em que faz ataques e não há uma resposta. Pelo menos uma resposta vigorosa no coração, no centro de quê? Do próprio Estado israelita. Já trocou embaixada, já fez algum...
provavelmente não esperava a intensidade da resposta que está a ter neste momento. Porque agora já começamos a ouvir, por exemplo, a dizer que, coisa que nunca aconteceu no passado, o Iron Dome está a ser penetrado. Os mísseis como chama, iranianos estão a conseguir perfurar um sistema que era considerado impenetrável em Israel. Já começamos a ouvir falar de instituições, a ouvir falar de edifícios atacados por causa de que? Mísseis do Irão. Então, tem os objetivos que tem, sim. Não acredito que Israel sozinho, com várias frentes de combate em que está metido, na Síria, no Líbano e como chama, na faixa de Gaza, e agora com o Irão, não acredito que sozinho possa ser capaz. A única forma de Israel sobreviver de facto e sair nisto bem é com o apoio que sempre teve dos Estados Unidos da América e não de forma isolada. Só um rodapé, só um rodapé. Dizia ali o Dr. Morazek que Israel não esperava, não tem capacidades. Este conflito com o Irão é diferente de outros conflitos em que já esteve envolvidos. Nós, na ciência de defesa e na ciência de segurança, nós dissemos assim: a guerra simétrica são dois países que lutam juntos e têm mais ou menos a mesma capacidade, etc, etc. E há guerras assimétricas. O que acontece, só para dar um complemento àquilo que ele disse, é que tradicionalmente, até hoje, tradicionalmente pelo menos nos últimos, desde 1967, 73. Israel tem se envolvido em conflitos com os países vizinhos, mas sempre em situação de guerra assimétrica, em que sabe que vai ganhar, em que sabe que tem mais poder, é que os países não vão conseguir fazer nada. E pela primeira vez em todos esses anos, ele ainda estava a pensar na guerra assimétrica quando atacou o Irão. Pela primeira vez ele percebe que esta guerra não é assimétrica. Esta guerra tem uns tais efeitos de penetrabilidade no sistema que eles têm de proteção aérea. Esta guerra, afinal, tem efeitos que eles nunca imaginaram. Portanto, as capacidades do Irão, conforme ele diz, que foi miscalculated, foi mal calculada a capacidade do Irão. E estamos a ver então hoje que Israel está a provar um bocado aqueles danos que são danos reais de guerra que andou a infligir aos outros países. Hoje eles também estão a sentir, precisamente porque a guerra hoje não é assimétrica. Os outros estão a mostrar capacidade de desferir danos irreversíveis, desferir danos muito dolorosos que Israel não esperava. Professor, neste caso, refere que há um erro de cálculo na inteligência israelita. Ao iniciar esta guerra, isto significa que algum erro de cálculo lá aconteceu. Acha que a resposta do Irão foi adequada ou acha que podia ter havido alguma resposta diferente da parte do Irão em relação a este tipo de situação? Voltando muito rapidamente para 7 meses atrás, por volta de outubro, novembro, aquilo que nós vimos em outubro, novembro, diz-me, desculpe, quando os ataques israelitas nasceram naquele dia, disse-me logo que o Irão não vai dar outro tipo de resposta senão esta que está que vai dar. Portanto, o Irão sente que toda a sua segurança tem que ser, todo o seu país tem que ser protegido e a sua segurança não pode ser ameaçada nos termos que está a ocorrer. E então mostrou, uma vez mais, tal como mostrou há 8 meses, 7 meses atrás, mostrou uma vez mais que sabe, quer se defender e não vai deixar-se amedrontar perante ameaças de outros países que tradicionalmente são tidos como mais poderosos. Aliás, pela retórica também sabemos que Irão já tem dito que qualquer coisa que tenha a fazer, não há outra coisa a fazer senão defender o seu interesse nacional, a sua defesa nacional. E já disse que está pronto a parar a guerra logo que os ataques cessem. Portanto, o Irão está dentro de uma larga perspectiva de aceitabilidade na resposta, porque a resposta enfim, é uma resposta para dar também ocupação, dar também preocupação de defesa a Israel. Portanto, Israel vai estar preocupado na parte defensiva e isso pode enfraquecer a parte ofensiva. Isso enfraquece a parte ofensiva, isso dá mais ganhos à defesa do Irão. Muito bem.
Professor, tem-se dito sempre que Israel tem pautado por guerras de curta duração e alta intensidade. E tem sido as guerras que caracterizam as ações de Israel por muito tempo. Acha que está Israel preparado para fazer uma guerra de longa duração junto a Irão neste momento? Já vimos os primeiros ataques, demonstração do Irão em relação a Israel, quanto aos primeiros ataques que ele sofreu. Acha que Israel está preparado para uma guerra de longa duração neste momento? Depende. Digo depende, no sentido de que se os americanos continuam com aquela política de apoio incondicional ou não, e que pode ter outro tipo de consequências. E essa coisa das guerras, uns estão a chamar de atrito. Espero que esta guerra não entre naquela situação em que há militares de um lado e do outro a irem. Aí pode criar outro tipo de problemas. Mas tem uma coisa sobre as guerras. Aqueles que idealizam, quando idealizam, acreditam que, eventualmente, em pouco tempo, vamos eliminar o nosso inimigo e isto vai terminar. O Dr. Jamal falava de Saddam Hussein. Saddam Hussein, em 1980, quando inventou aquela aventura militar contra. Também fez maus cálculos. Ah, o regime iraniano, quer dizer, o Irão está em debandada por causa da revolução em 1979. Não, as lideranças ainda não estão consolidadas. Em uma semana nós vamos entrar, vamos destruir aquilo, vamos remover aquele regime. Aquilo que devia durar uma semana durou 8 anos. E só durou 8 anos, por quê? Como dizia o Dr. Jamal, porque Iraque recebeu apoio de fora. E o inimigo era este mesmo, este Irão. Iraque recebeu, se não fosse pelo apoio que veio de fora, daqueles que consideram, desde que este regime ascendeu, consideram que é um regime que deve ser abatido, talvez a guerra não durasse 8 anos. E talvez o Iraque tivesse efetivamente perdido a guerra. Não estou a dizer que neste caso que Israel corre o tal risco de perder a guerra, mas é arriscado continuar neste ataque-retalia, porque também pode nos levar, ou pode levar o mundo a assistir uma guerra longa. Não sei que tipo de outros atores regionais ou internacionais também poderão interferir naquela guerra e criar problemas. Porque enquanto a confusão entre Israel e Irã está a acontecer, há outras coisas que estão a acontecer que vão nos afetando uns aos outros, que vão afetando os atores na comunidade internacional. O Irão já está a ameaçar fechar o Estreito de Hormuz. Fechar o Estreito de Hormuz cria sérios problemas. Quer dizer, só a troca de tiros entre os dois países já pode começar a criar uns problemas com o preço do barril do petróleo. O Irão tranca o Estreito de Hormuz, o Estreito de Hormuz é onde passam, que permite a ligação do Golfo Pérsico com o Golfo de Omã, que permite a passagem pelo Mar da Arábia e depois para passar para o Oceano Índico para o petróleo ir para outras paragens. Só esta ameaça, nem foi ameaça, foram um discurso de uns parlamentares no Irão, o preço já começou aí a oscilar no mercado internacional. Imagine que estes ataques de facto continuem e o Irão de facto decida bloquear a passagem de navios por ali. Estamos a falar de uma passagem de perto de 20% de coisa do petróleo, 10 a 20% do petróleo, também do gás natural liquefeito. Cria sérios problemas para o quê? Para os mercados internacionais. Mais do que a guerra direta entre os dois atores, que por si só já é problemática, pode criar sérios problemas à economia global. Então, no mundo da vontade, eu diria, espero que isto termine, que se encontre uma solução negociada e que não se continue a incentivar as duas partes a continuar. Porque o que estamos a ver na imprensa, muito do que estamos a ler na imprensa e muito que nós lemos na imprensa, em imprensa ocidental, é mostrar uma imagem de que o Irão está mal, está a ser destruído, está a ser derrotado, mas
nada se diz, ou raramente encontramos reportagem. Eu, por acaso, antes de chegar aqui, estava a ver uma reportagem em que um canal ocidental rapidamente correu, houve uma destruição de acho que é uma televisão, um edifício, uma televisão estatal do Irão, já está ali a mostrar os danos e tudo. Mas, e depois, temos ouvido também, que raramente aparece na imprensa oficial, que há edifícios da inteligência em Israel, edifícios do exército em Israel, e não está a circular. Não está a circular. Então, até a imprensa também é usada para fazer essas, como se chama, essas narrativas. Então eu diria, espero que não seja longa, respondendo diretamente, eu dizer que espero que não seja longa. Israel, se consegue longa, não sei se o Irão consegue, se Israel consegue, mas há tiver que acontecer. Já assistimos a uma guerra longa em que o Irão ficou envolvido. Israel, obviamente, a conseguir vai ser por causa do apoio dos Estados Unidos. Tem a capacidade que tem, mas não para suportar uma guerra, não acredito eu, para suportar uma guerra longa sem ter o tipo de apoios que tem. Muito obrigado. Professor Jamal, acha que a intervenção ou acha que os Estados Unidos da América devem intervir neste conflito? Ou se calhar seria alguma ação um pouco premeditada? Já se ouve na mídia internacional que espera-se que o presidente americano entre para a sala de pânico ou a sala das decisões. eh, o que é que acha que os Estados Unidos deviam neste momento fazer? Ou que tipo de ação é que os Estados Unidos devem fazer neste momento? Eu vou dizer uma coisa, não sei se estará totalmente próximo àquilo que os grandes analistas pensam. Eu acho que a política externa americana sob a administração Trump não tem sido coerente daquilo que conhecemos. Eu lembro que a primeira administração Trump em 2018, 17, 18, retirou-se do programa nuclear, do programa da coisa, daquele arranjo nuclear. E estou convencido que se não tivesse recuado, não se tivesse retirado, aquele projeto continuaria. E hoje, não diríamos a situação e a condição que nós temos, que está inclusive a dar aso a Israel, a dizer que aumentou, etc, etc. E que está a fazer isso como cavalo de justificação para fazer esta intervenção. Esta é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. A segunda coisa que gostaria de dizer, a América é a maior potência mundial, é potência liderante, tem responsabilidades internacionais, é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O poder que a América tem que ser, que detém, que tem um prestígio da América, não pode ser para ir fazer nova guerra, para ir intensificar a guerra, para ir participar ao lado de Israel no coisa. O poder que a América tem é para mandar Israel parar de fazer aquela guerra, é para ir para o Conselho de Segurança e condenar formalmente, porque aquilo é um ataque a um Estado soberano. E agora até fala-se de matar a Ayatollah. Isso é um crime de terrorismo de Estado. Matar um chefe de Estado estrangeiro. Então a América tem este papel de ir para o Conselho de Segurança, ir condenar a agressão e ir pedir cessar fogo. É o primeiro papel que a América tem. O segundo papel que a América tem é dizer que não pode apoiar uma parte que causa apoiar a continuidade da guerra a favor de Israel. Não pode a América ir fazer isso. A América vai, enfim, desequilibrar toda a situação. A América não pode ser uma potência de maior instabilidade. Nuclear vamos resolver com o Irão. E a América sabe que tem formas de resolver. Aliás, o próprio presidente Trump diz que prefere uma situação negociada. Agora, quando mobiliza a, a imprensa para dizer que vai entrar na sala de situação, sala de crise, vamos decidir em 48 horas como é que vai ser. E eu penso que isso extravasa muito. Está a levar aquilo como se aquilo fosse aquele conflito, como se aquele conflito fosse uma matéria de política interna americana. Daqui a bocado, quer dizer,
aquela sala de situação não é para debater coisas tão nesta direção, mas coisas de muito mais responsabilidade e peso político. Agora, eu penso que o papel da América é impor o cessar-fogo, é dizer expressamente a Israel, exercer pressão. Israel, você é um agressor, tem que parar imediatamente com essa agressão, que isto tem custos. Imagina só se a situação conflitual perde o controle. Perde o controle no sentido de que há obstrução do canal do Estreito de Hormuz, há aumento do preço do petróleo. Isso é bom para quem? Não é bom para ninguém, nem para a América. Talvez seja bom para Israel, mas Israel tem que ser parado. Israel tem que ser parado nesta. E a América tem poder, tem capacidade, tem habilidade para fazê-lo. E para fazê-lo, a América não faz sozinho, tem que vir a União Europeia também fazê-lo. E eu fiquei surpreendido que duas das maiores figuras políticas da Europa, a senhora van der Leyen de Bruxelas e o senhor Merz de Berlim, estejam a fazer um comentário tão assim do tipo Israel tem direito à autodefesa. O que é ao direito à defesa? Que autodefesa eles estão-se a referir? Um país agressor, um país que bombardeia outro país, você ainda vai defender esse país? Esse país também tem que mudar o seu ponto de vista de comportamento, de maneira de estar, retórica. Se não quer condenar Israel, fica calado, mas que não anda a manipular a opinião pública europeia e internacional com esses coisas. Então, o mundo ganha com uma América mandando Israel parar o conflito, com uma América impor o seu poder para fazer o cessar-fogo e cessar a conflitualidade. Muito obrigado. Professor Mirazek, nestas circunstâncias, que mediamente se espera em caso de uma resposta militar americana? Já está, é óbvio que Israel não tem as capacidades para a destruição do arsenal nuclear iraniano, senão com algum armamento que seja de capacidade apenas de um único Estado, que é os Estados Unidos da América. Como é que acha que Médio Oriente pode vir a ficar se o ponto principal é não permitir que o Irão se torne nuclear? Mais uma deixa lista. Já temos a situação em que fala-se que o espaço aéreo iraniano já está controlado e não tem mais as defesas necessárias, e a figura do líder está exposta e vulnerável, da qual pode-se tomar qualquer decisão necessária para poder tomá-lo ou retirar ele de onde está. Que Médio Oriente é que espera que venha a acontecer, hipoteticamente falando, se esta situação agravar-se a este nível? Bom, é o seguinte, esta coisa o espaço iraniano estar tomado, bom, são, são aquelas guerras de narrativas que nós vamos ouvindo. Não estou a dizer que de facto seja ou não, mas se está tomado pelo comportamento de Israel, talvez o líder já tivesse sido eliminado, porque já expressou essa vontade claramente. Se está tomado, eventualmente, os tais espaços nucleares, se você controla o espaço aéreo do país, e já que fala-se daquelas armas que têm precisão, talvez já tivesse sido tudo destruído. Mas eu espero sinceramente que a América não se envolva diretamente no conflito, no sentido de ser ele parte primária também do conflito para ou mudar o regime, ou seja o que for. Por quê? Já vimos no passado o que é que acontece quando os Estados Unidos iniciam uma guerra no Médio Oriente. É só nos lembrarmos do caso da invasão americana ao Iraque. Sim, removeu o Saddam Hussein, mas a que custo? A que custo? E quanto tempo isso levou? E o que é que isso significou? Por causa de uma invasão, supostamente para eliminar ou mudar o regime que era opressor, que era autoritário, e não há dúvida sobre isso, sobre Saddam Hussein. Veja o que veio a acontecer. Aconteceu o que no passado não acontecia. Grupos terroristas a circular livremente no país, grupos esses que até conseguiram fazer o quê?
capturar território do Iraque, capturar território da Síria e proclamar o estabelecimento de um Estado, o ISIS, o Estado Islâmico. Espero que esse cenário não ocorra dos Estados Unidos envolver-se diretamente, também lembrando um outro caso de envolvimento dos Estados Unidos, também por causa de um regime autoritário. Os regimes geralmente são autoritários quando não satisfazem os interesses dos Estados Unidos e das outras grandes potências. Há vários regimes autoritários por aí, mas não é problema porque essa conseguem satisfazer os interesses. Mas eu não me lembrava do que aconteceu no Afeganistão. Depois aliás, Afeganistão foi primeiro antes do Iraque. Queriam capturar Osama Bin Laden, houve um problema qualquer ali entre o governo americano e o governo dos talibãs que governava o Afeganistão. O que é que foi acontecer? Os americanos invadiram. Quanto tempo ficaram? Penso que chegou a 20 anos aquilo, não foi? Quase 20 anos. E o que é que aconteceu? O regime que queriam derrubar não conseguiu eliminar. O regime que montaram, que supostamente era democrático, era mais favorável, quando eles saem de forma abrupta, como saíram, com o presidente, foi 2021 aqui, né? O presidente Joe Biden, saíram de forma abrupta, de forma descontrolada, e só nos lembramos do que nós fomos ver na televisão. Quase, não sei se aquilo foi o dia seguinte ou alguns dias depois, aquele regime que eles combateram durante quase 20 anos, já estava no poder de novo. Que vantagens é que criou para o Afeganistão, para a estabilidade do Afeganistão ou daquela região? Então, no mundo das expectativas, é bom fazer aquilo que o Dr. Gilmar dizia, exercer a responsabilidade de ser uma grande potência, não uma grande potência malevolente, mas uma grande potência benigna que sim quer satisfazer os seus interesses, mas que reconheça que os outros Estados também têm o direito de satisfazer os seus interesses e que exerça esse seu poder de influenciar o Estado de Israel para impedir, de facto, que continuem com estes comportamentos, estes ataques contra o Irão, e continuar o que o próprio Trump já estava a fazer. Foi Trump que matou o acordo nuclear de 2015. Ele chama Acordo Conjunto Global, qualquer coisa assim, que o Obama tinha conseguido por muito. Não era perfeito o acordo. Muita gente diz que não era perfeito o acordo, mas é uma coisa que fazia. Permitia que a comunidade internacional, que a Agência Internacional de Energia Atômica pudesse fazer inspeções regulares para, pelo menos, controlar o quê? Os passos que o Irão está a dar no seu programa nuclear para evitar que o Irão possa o quê? Chegar ao tal poder nuclear militar. Trump, quando vem esta segunda vez para a Casa Branca, parece que se apercebeu que cometeu um erro. Por quê? Aceitou começar a negociar com o Irão. O único problema dele é que quando ele negocia, a posição dele é que tem que vingar. E o Irão tem que fazer aquilo que mas é o estilo dele negociar, de pressionar para dizer que não, o único acordo que pode sair aqui é em função dos termos dos Estados Unidos. Mas seja como for, havia uma equipa, havia enviado de quê? De Donald Trump a negociar o acordo com o Irão. E de repente, Israel faz o que fez. Parece meio contraditório. Quando, ao mesmo tempo, faz-se esta negociação da parte do governo de Donald Trump, mas ao mesmo tempo ele dá ultimato para que o mesmo Irão renda-se. Porque nós estamos a ver agora ultimatos a serem dados ao líder para se render e a uma população toda para se retirar da capital. Acha que há aqui alguma intenção de continuar mesmo ou voltar? Qual é a percepção que se tira desta situação? É difícil quando se trata do senhor chamado Donald Trump. Ele tem esses ataques, quer dizer, a 300 km a hora, de repente volta, está a andar a 20 km. Tu nunca percebes exatamente o que Donald Trump. Alguém dizia, estava a ver um programa outro dia, é importante não prestar atenção ao que Donald Trump diz. O mais importante é prestar atenção ao que ele faz.
Porque repare nessa confusão das guerras comerciais, entre aspas, das tarifas e não tarifas. O que é que ele faz? Num dia diz vou colocar o 50%, quando encontra aqui um ator que também pode retaliar, arrepende-se, volta atrás. Então, muitas vezes o Donald Trump faz. Isto é aquele. É o estilo dele. É o estilo dele, pelo menos nos acostumou a esse tipo de coisa. Está claro que Donald Trump sabe perfeitamente que o Irão não vai se render. Sabe perfeitamente que o Irão não vai se render. Mas, como ele tem uma base, ele provavelmente apoia a nível doméstico para dizer que ele está a fazer alguma coisa. É uma espécie de showman. Então, eu, mais do que os discursos, prefiro esperar para ver efetivamente que decisões concretas vão ser tomadas em relação a esta questão do Irão. Discurso dele. Nós estamos do melhorado. O Médio Oriente é aquela região que é o pulsar da economia energética do mundo. O petróleo, o gás passa por lá. E que implicações é que teria na perspectiva econômica, de segurança da região, geopolítica, este conflito, caso ele tome outras proporções? Bem, dependendo do nível e da intensidade da violência, eu podia dizer assim, aos níveis atuais, as maiores repercussões ocorreriam se esta conflitualidade evoluísse, como está agora, evoluísse um bocado, e houvesse realmente obstrução dos canais do Estreito de Hormuz. Não vejo o Irão tecnicamente envolvido em ações militares além do Hormuz para conter. Não vejo o Irão a fazer outra coisa, a atacar outros países. O Irão está numa posição de defesa própria, quando muito só pode obstruir aquele canal. E se isso ocorrer, eu vejo grandes consequências para a economia mundial. Também dependendo de quanto tempo essa situação vai ocorrer. Por exemplo, se ocorrer hoje, pelo menos nós sabemos que dentro de 40 dias, 40, 50 dias, o mundo vai começar a ressentir-se dos preços. Os preços vão subir porque o mercado petrolífero vai oscilar bastante, os preços vão elevar-se. Então isso vai afetar a economia mundial e vai causar algum tipo de recessão nos países muito dependentes de petróleo, etc, etc. Então, essa seria uma consequência econômica muito grave. Se a esta consequência econômica nós adicionarmos uma ação vigorosa de especuladores de mercado, então esta crise petrolífera e energética pode ser muito elevada, o efeito, o impacto pode ser muito elevado e pode afetar mesmo ah, os preços de um país, em muitos países do mundo. Apesar de estarmos no verão, isso não é grande problema, pode afetar. A um outro nível, é preciso dizer que ah, aqueles países do Médio Oriente, penso que a maior parte daqueles países, apesar de a maior parte deles, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, serem inimigos, passa a expressão, não sei se são inimigos ou são grandes adversários do Irão, serem grandes adversários do Irão. Apesar disso existir, aqueles países não querem nem tão pouco verem-se numa situação em que os seus produtos petrolíferos, as suas capacidades de exportação sejam afetadas. E por isso é que esses países também não vão apoiar, não apoiariam não apoiam nenhum tipo de incremento da violência até este momento. Agora, globalmente o que está a acontecer é mau e vai certamente afetar a propensão. Veja só, eu estou a falar de longe, nem sei se isso vai acontecer ou não. Mas vai apoiar a propensão de um país como a França, um país como a China, de estarem mais perto só para olharem bem na situação. Tem barcos, tem navios de guerra, tem porta-aviões, e eles vão se aproximar, vamos dizer, da área do Golfo Pérsico, do Médio Oriente, só para passear, fazer uma passeada. Mas quando isso ocorre, isso sinaliza um elemento de incremento da vulnerabilidade. Muito armamento não é bom, pode induzir alguma segurança. E essa segurança não é boa, o mundo precisa de estabilidade. Então, eu vejo esses dois grandes problemas
que podem ser as grandes consequências para aquela situação. Muito obrigado. Professor Morazek, mesma questão, olhando um pouco mais para o aspecto de segurança Médio Oriente, já estamos a caminho do fim. Nós temos ainda no mesmo canal o Iêmen. Tem sido uma situação muito complicada. Desde que começou o conflito na faixa de Gaza, tem sido um grande calcanhar de Aquiles naquela região. E temos também ao norte de Israel, o Hezbollah está quieto, o Hamas é o que nós temos visto. Temos também reações a nível da região, como é o caso do presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, que chega a chamar até que o presidente não, o primeiro-ministro Netanyahu é pior que Adolf Hitler. Como é que olha para este cenário em termos de implicações de segurança da região? É desejar com isto a quem que sairia a ganhar com este conflito, caso se alastre neste momento? Eu sinto que todos saem a perder. Vejo que possa ser, não consigo ver que um conflito desta envergadura e que se alastra possa haver algum ator que diga que eu saí a ganhar, senão talvez o próprio primeiro-ministro de Israel. O alargamento deste conflito cria riscos sérios de envolver outros atores e isto ser um descalabro na região do Médio Oriente, não só na região do Médio Oriente, como para todo o mundo. Eu já havia falado do risco de um conflito desta natureza, quando falei, por exemplo, do que aconteceu no Iraque e o nível de instabilidade que se criou em toda a região. Instabilidade esta que não só se viveu na região do Médio Oriente, como teve repercussões na Europa. Fala de vários ataques terroristas, de grupos ligados ao quê? De indivíduos ligados ao quê? A um grupo terrorista que surgiu como consequência da confusão no Médio Oriente, nesse caso no Iraque, em que foi enviando indivíduos ou contratando indivíduos para efetuarem ataques aonde? Na França. Tivemos problemas na França, acho que houve outros países que tiveram problemas de ataque de quem? Indivíduos ligados a grupos terroristas aonde? Do Médio Oriente. Então, qual é o risco de tu teres um conflito de grande envergadura? Há o risco de criar maior insegurança, não só na região, como também então, a América entra no conflito, corre o risco de criar um Bin Laden. Porque há vários descontentes por aí, de onde é que apareceram os Bin Ladens que acabaram criando todo aquele cenário que levou ao 11 de setembro de 2001. Então, o arrastamento deste conflito, eu penso que não leva a ganhos de nenhuma parte. O mais importante é encontrar uma solução negociada, em que Israel para de atacar, o Irã para de, nesse caso foi atacado, então para de retaliar, e que as partes, ao invés de continuar-se a escutar, a ouvir as narrativas israelitas de que o Irão efetivamente está a enriquecer o urânio para chegar a uma situação de ter arma nuclear, o mais importante talvez é voltar à mesa de negociações e criar-se mecanismos como aqueles que tenham sido criados em 2015, que possam permitir à comunidade internacional, de facto, verificar o que é que está acontecendo no Irão. Porque qual é o risco disto tudo? À medida que vais se arrastando este conflito, pode começar a se radicalizar aquela ala iraniana que de facto considera que a única coisa que pode defender o Irã é o nuclear. E de facto possa fazer com que este grupo possa intensificar de facto os esforços para ter o quê? Legitimidade. A arma nuclear, porque tendo a arma nuclear, se houvesse certeza do Irã ter arma nuclear, certamente estes ataques não ocorreriam. Então, há o risco de continuas a fazer esses ataques, os americanos continuam a apoiar, ao mesmo tempo que faz isso, há o risco de o Irã, de facto, continuar a radicalizar a sua posição, ou algumas alas radicais do Irã radicalizam a sua posição para, de facto, perseguir um programa. Não sei se este programa tem ou não, ou tal coisa, chama
o objetivo de ter armas nucleares, mas certamente que este tipo de ações, um conflito desta natureza, vai fazer com que o Irão sinta de facto a necessidade de ter arma. Aliás, há quem diga que todo esse programa resulta de assuntos mal parados da guerra dos 8 anos, no 80, 88. Por quê? Na altura, o Iraque usou armas químicas contra o Irão. Armas químicas proibidas, um protocolo de Genebra de 1925, para usar em guerra. O Irão apresentou provas. Ao invés da comunidade internacional legitimar a causa do Irão, o que é que fez a comunidade internacional? Ignorou, até culpabilizou os próprios cientistas iranianos de terem manejado mal alguns químicos, porque se tivesse legitimado que o Iraque usou armas químicas, o que é que significava? Significava a comunidade internacional ficar do lado do Irão na guerra contra o Iraque. Então, há quem diga que pode ser esta traição, vamos assim dizer, pode ser dito, durante aquela guerra, que fez com que começasse a surgir do lado do Irão alas que dizem: nós devemos prosseguir o quê? Um programa com fins nucleares, porque só o nuclear nos pode proteger. Então, não acredito que isso há algum Estado a ganhar. O que eu espero, mas o que eu espero não é aquilo que acontece, obviamente, em relação internacional, não é aquilo que esperamos, é aquilo que acontece, mas o que eu espero é que as partes se contenham, é que aquele que tem o poder de influenciar efetivamente que as partes se contenham possa exercer este poder. Muito obrigado. Já estamos na reta final. Uma última pergunta, seria praticamente: o que é que se espera dos próximos dias? Professor Jamal, o que é que se espera nos próximos dias? Certamente que não posso dizer o que é que esperamos dos últimos dias, porque a realidade está a mostrar que os ataques continuam, as retaliações continuam. E do outro lado, estão a mostrar uma atividade, um discurso não muito coerente, muito claro, muito indicativo dos Estados Unidos daquilo que pode acontecer. Ora sabemos onde é que o líder está, podemos ir atrás do líder, ora tem que se render. Há uma ameaça velada e nós não podemos dizer muito, não posso dizer muito dos próximos dias. Agora, se me perguntasse como analista, o que eu gostaria que ocorresse nos próximos dias, eu haveria de dizer com muita franqueza, gostaria que os Estados Unidos usassem todo o poder que têm para parar aquele conflito, para mandar Israel parar aquele conflito, que os Estados Unidos usassem todo o poder, toda a capacidade que têm para engajarem o Irã em política internacional e regional construtiva no que diz respeito ao nuclear, que os Estados Unidos fizessem estas duas linhas. Mas primeiro tem que parar aquela agressão de Israel. Tem que parar de dar apoio cego a Israel para fazer aquilo que está a fazer. E depois que se engajasse diplomaticamente com o Irão para resolvermos os grandes assuntos pendentes. Aliás, nas semanas anteriores a esta, já estava em algum tipo de negociação com o Irão, que continuasse e fortificasse aquela capacidade. É isso que eu espero. E espero também que os países europeus ajam de forma muito construtiva. Os países europeus estão a esquecer que aquilo que os povos do Médio Oriente estão a passar. Tiveram aquela guerra há 80 anos. Estão a esquecer que este tipo de conflito pode resvalar e provocar muita gente. E se eles se sentem responsáveis por aquilo, também que exerçam a pressão deles. Algumas semanas eu dizia em algum fórum que é preciso que os países europeus ajam imediatamente para Israel não continuar a fazer as matanças, aquilo que já se diz, o genocídio na faixa de Gaza. E eu também espero que este conflito do Irão não nos faça esquecer da imperiosidade que a União Europeia tem em proteger o público sofredor na faixa de Gaza, na Palestina. Eu espero que isso ocorra imediatamente. Muito obrigado, professor Marcelo, também a mesma pergunta. Ah, É isso que o doutor Germano estava a dizer, de facto. É esperar mesmo, e vou enfatizar esta parte, que a comunidade internacional não se esqueça dos palestinianos, porque me parece que um dos objetivos ao iniciar esta guerra é tentar abafar o que está a acontecer
já está a ser apelidado de genocídio na faixa de Gaza, porque agora, quando na verdade o maior problema era o cerco a Gaza, que para impedir que entrasse mantimentos, que entrasse comida, que entrasse aqueles caminhões para ajudar os necessitados, uma espécie de usar a fome como uma arma contra um povo. Me parece que o início desta guerra tem também em vista fazer esquecer a pressão internacional que havia sobre Israel por causa da faixa de Gaza. Então, o que eu espero é que, de facto, esta comunidade internacional, ainda que tentada a virar as atenções para o problema com o Irão provocado por Israel, não se esqueça do que Israel está a fazer onde? Na faixa de Gaza, para além do Líbano e por aí em diante. Então, é esta comunidade internacional, principalmente os Estados Unidos, os europeus, exercer esse poder que tem, essa capacidade que tem de pressionar para que não só a escalada não aumente entre Irão e Israel, como também se resolve o problema dos palestinianos, que não há dúvida de que a única solução que pode resolver esse problema é, de facto, haver o Estado palestiniano, para que haja dois povos a viverem, cada um no seu Estado, e esperando que isso seja em paz e sem problema entre esses dois povos. Muito obrigado, caros telespectadores. Chegamos ao fim do nosso programa. Dizer que este é um assunto que está ainda a decorrer e muito se verá nos próximos dias. Muito obrigado. Até a próxima.